Fala pessoal, tudo bem? Sou Felipe Neves, sou clínico médico. Hoje a gente vai falar sobre efeitos colaterais de medicamentos antihipertensivos. Quem nunca tomou algum medicamento, deu efeito colateral e acabou parando o medicamento? Isso é muito comum. E por isso, quando eu prescrevo um medicamento, eu preciso falar para o paciente o que pode acontecer, porque ele já sabe que é um efeito colateral esperado e que ele deve realmente continuar a tomar o medicamento e na próxima consulta me avisar o que aconteceu ou mesmo mandar uma mensagem naquele momento, para ver se é algo grave, algo que demande alguma intervenção naquele momento. Faz sentido? Então, curte, compartilha, se inscreve no canal para mais dicas. A gente vai conversar então sobre a tosse, primeiramente. Tosse é um dos principais efeitos colaterais dos medicamentos que são chamados de IECA, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Sabe o captopril, enalapril, ramipril? Esses são os nomes farmacológicos dessa classe. Possivelmente vocês devem conhecer o enalapril e o captopril. Eles podem dar tosse. Então, se o paciente vem com uma tosse que a gente chama de crônica, ou seja, uma tosse que faz tempo, eu preciso pensar em medicamento, sem dúvida. E eu sempre vou dar uma olhada se o paciente não faz uso desse medicamento. Até prova em contrário, é o medicamento. O que eu vou fazer? Eu vou trocar. E normalmente a gente troca por exemplo, losartana, que é outro que vocês devem conhecer. Valsartana, por exemplo, ou mesartana. Então, esses todos são medicamentos que são muito semelhantes ao IECA e que não dão tosse, ou reduzem muito a quantidade de tosse, certo? E tenho certeza que muitos de vocês acabam tendo uma tontura quando se levantam, certo? Doutor, me levanto, dá aquela sensação de que tudo vai ficar preto, aquela sensação de teto preto. O que é isso? Olha, muitas das vezes a gente tem remédios de pressão que ou eles fazem uma vasodilatação na periferia, que a gente fala, ou seja, longe do coração, ou mesmo eles acabam reduzindo a quantidade de líquido que tem dentro do vaso. Quando a gente, por exemplo, se levanta, a gente exige desse vaso que ele tenha bastante líquido e que ele esteja não tão vasodilatado, porque ele precisa comprimir aquele líquido que tem para ir lá para a cabeça, que a gravidade acaba atrapalhando, certo? Então ele consegue ir lá para a cabeça perfundir, ou seja, o sangue chegar na cabeça, ficar tudo bem. Se não perfunde legal, dá essa sensação de vou desmaiar. É algo muito momentâneo, muito sutil. Tem pacientes que sentem em poucos segundos. Só que isso deve chamar a atenção de vocês e vocês devem falar isso em consulta. Quais são esses medicamentos que normalmente acabam dando? Então, a gente tem o hidroclorotiazida, por exemplo, a clortalidona, que são diuréticos que a gente chama de tiazídicos. São diuréticos um pouco mais tranquilos que, por exemplo, o furosemida, que eu já vou falar. Então, esses dois primeiros, eles acabam deixando a quantidade de líquido dentro do vaso menor. Então, isso acaba possivelmente dando essa sensação de tontura, certo? Furosemida, claro, ele faz a gente fazer muito xixi, principalmente se você está com água no pulmão, água aqui na veia do pescoço, muita água aqui na perna, a furosemida vai ser utilizada, certo? Só que depois, quando você já está mais, entre aspas, sequinho, já resolveu isso, a furosemida pode fazer esse problema de deixar menos água dentro do seu sangue, dentro do seu vaso, e isso gerar esses sintomas. Maravilha? Existem outros medicamentos, por exemplo, hidralazina, nitrato, que são medicamentos que acabam também fazendo esse sintoma. E aí você pode sentir essa dificuldade quando se levanta. E outro medicamento que também dá muito efeito colateral, apesar de ser excelente, é o amlodipino. Amlodipino. Ele acaba fazendo uma vasodilatação também lá embaixo, nas pequenas artérias, nas arteríolas, e aí ele acaba inchando do lado daquela bolinha do pé, sabe? Aí o paciente ele vem na consulta e fala: doutor, deu uma semana, começou a inchar, deu ruim, parei de tomar. Se você tivesse avisado o paciente que ia inchar,
e que possivelmente isso ia melhorar, ou era algo que não ia ter alguma consequência específica para o paciente, provavelmente ele ia continuar tomando. Porque é um medicamento que tem uma posologia, uma forma de tomar muito fácil, que é uma vez ao dia, e é muito seguro. Só que ele acaba dando esse inchaço na perna. Não tem jeito. E o que a gente faz? A gente tenta ver se controla de alguma outra forma, e se for algo que está incomodando muito o paciente, a gente tem que trocar, certo? Então esses foram os 3 principais sintomas ou efeitos colaterais que os pacientes trazem no consultório. Espero que tenha gostado, curte e compartilha com quem já teve algum desses sintomas ou que pode eventualmente ter. Um grande abraço!